Às vezes a realidade está à nossa frente, mas demoramos para percebê-la claramente. É o que aconteceu comigo em relação ao país onde vivo, o Brasil. Graças a um livro do professor Argemiro Brum, Desenvolvimento Econômico Brasileiro, eu pude perceber que vivemos no chamado Estado neopatrimonialista. Para compreender de uma maneira mais clara, o nosso Estado ele vive basicamente gravitando em torno de si mesmo. Vejamos aqui claramente. Esse é o Estado brasileiro, aquele que arrecada 40% do que nós produzimos como nação e coordena essa verba. Esses pequenos círculos são empresas, indivíduos, funcionários públicos, pessoas que são agregadas ou agraciadas pelo Estado. Fora desse círculo estão pequenos grupos que tentam, por sua vez, participar disso e, junto com eles, nós temos esses pequenos riscos que são os indivíduos, aqueles que não têm qualquer tipo de associação ou então empresa, ou seja, são aqueles que realmente estão à margem da sociedade e que, portanto, não conseguem qualquer benesse do Estado. E assim sendo, estão provavelmente na linha de pobreza. O Estado brasileiro ele foi fundado dentro desse princípio de que para termos alguma renda, precisamos do Estado para sobreviver. Desde 1500, com a composição das capitanias hereditárias, o método de gestão dessa nação, desse naco de terra ao qual hoje chamamos Brasil, era da seguinte forma: os senhores das capitanias hereditárias gastavam dinheiro de Portugal, gastavam recursos provenientes de Portugal e, por sua vez, assumiam dívidas com Portugal. Afinal, deveriam prospectar essa terra, encontrar ouro, minerais, para pagar a dívida com Portugal. Mas não faziam isso. Na verdade, eles voltavam a Portugal, pediam perdão ao rei e que por sua vez dava mais dinheiro e perdoava a sua dívida e assim por diante. Essa é a base da formação econômica brasileira, ou seja, gravitar em torno do Estado e de todos os seus níveis e estamentos. Até hoje somos assim. Prova disso foi a vinda da família real em 1808, quando se criou uma espécie de classe média, que eram, na verdade, os nobres que gravitavam também em torno de Dom João VI. E hoje mesmo o Brasil é regido dessa maneira. Podemos perceber e podemos também notar em nós mesmos uma certa frustração. Vejamos um exemplo. Muitos de nós têm como meta, têm como objetivo seguir alguma determinada carreira, seguir algum determinado sonho, mas muitas vezes nós mesmos temos que sucumbir à ideia de fazer um concurso público, ter uma carreira estável. Nada contra o funcionalismo público, muito pelo contrário, porque são pessoas que estão sabendo sobreviver numa nação que é formatada para que o Estado seja o provedor e que o Estado, portanto, por um lado, contrate o servidor público para prestar um serviço para a sociedade e, por outro, o servidor público receba um provento, um salário por isso. O problema disso tudo é que as carreiras da iniciativa privada ou carreiras as demais funções acabam ficando em segundo plano. E dentre os próprios funcionários públicos é possível notar que os sonhos aos quais eles tinham antes de entrar na carreira pública muitas vezes diferiam do que eles têm como opção de vida agora. Nós encontramos engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos, biólogos, paramédicos, biomédicos, diversas carreiras que ao final acabam se agregando a algum ramo do funcionalismo público, em geral vinculado ao direito e seus estamentos. Em relação às empresas, acontece o mesmo.
As empresas necessitam do Estado, a começar pelos meios de comunicação, que dependem do patrocínio estatal para conseguir pagar boa parte de suas contas. Também as empresas privadas, dos diferentes níveis, precisam desse dinheiro estatal para financiar as suas ampliações, fazer os seus trabalhos. Mesmo uma loja de shopping center depende de um financiamento do BNDES. Uma loja que vai custar entre 500 mil e 1 milhão de reais depende que o Banco do Brasil, via BNDES, ofereça uma linha de crédito para que determinada loja possa ser inaugurada, possa ser aberta. O que acontece em relação a isso? Vários problemas. Por exemplo, nas universidades brasileiras, nas universidades federais brasileiras, é muito difícil você ter uma grande linha de pesquisa. Você possui essa linha de pesquisa, mas você não tem uma política de patentes comercialmente falando. Ou seja, os pesquisadores executam a pesquisa quando não são patrocinados por algum laboratório, por alguma empresa, fazem essa pesquisa por amor, simplesmente por amor, mas não pensam em ganhar lucro com isso, não pensam em patentear esse produto. É muito diferente de muitas universidades no exterior, onde não existem bolsas de estudos, que é o que todo universitário federal pesquisador almeja, mas existem verbas provenientes de estudos que irão gerar patentes. E um outro problema muito sério, que é o seguinte: os empresários brasileiros temem arriscar-se. Preferem gravitar em torno do Estado, pedindo favores periodicamente, ao invés de arriscar-se. Um exemplo de pessoa que corre risco é o empresário Eike Batista, um dos homens mais ricos do mundo. Ele várias vezes declarou a felicidade de estar no Brasil. Afinal de contas, ele atua principalmente com prospecção de minerais, desde petróleo, passando por aço, ouro. E nessa prospecção, ele acaba tendo um risco. O risco que ele assume, segundo ele mesmo diz, é 3 por 1, ou seja, a cada 3 campos de mineração que ele tentar, um possivelmente vai dar certo. O que acontece é que os empresários brasileiros não querem assumir um risco 3 por 1. Eles preferem estar com o patrimônio que já possuem, crescer o patrimônio que já possuem e não querem arriscar nada. Então, isso acaba se refletindo em diversos outros campos, não apenas da mineração, mas da própria pesquisa, que seria essencial para nós criarmos verba para o nosso país. Através da pesquisa, através da patente, que, aliás, é o nó górdio da política norte-americana. Afinal, há mais de 2 décadas, os Estados Unidos vivem basicamente das suas patentes, produzem as suas invenções em qualquer outro país, mas graças ao direito de patente, eles conseguem vender e lucrar com isso. E o Brasil? O Brasil é um comprador. No máximo, nós realizamos a chamada substituição de importação, que é o que o país sempre foi pródigo em realizar. Ou seja, nós pegamos algo já inventado e produzimos com alguma marca nacional que, em geral, recebe críticas porque tem algum defeito ou outro, ou simplesmente porque há preconceitos dos próprios brasileiros que não querem consumir produtos gerados em nossa nação. É momento de nós nos alertarmos sobre isso. É momento de percebermos que existem funcionários públicos talentosos que poderiam executar tarefas que seriam importantes para que a nação se desenvolva. É importante notar que existem empresas que poderiam executar tarefas importantes para o crescimento da nação, mas principalmente precisamos notar que é preciso, primeiro, que os empresários brasileiros se arrisquem mais, procurem criar, procurem gerar uma cultura de pesquisa nesse país. Ou seja, investir em pesquisadores para que a nossa nação possa produzir, gerar produtos, criar produtos que vão gerar patentes e, por sua vez, lucro na nossa nação. É preciso haver mais substituição de importação.